Estamos iniciando a nossa terceira aula de Direito Processual Civil Coletivo. Na aula de hoje vamos examinar os meios de defesa dos direitos transindividuais. Vejam que essa temática ela vai nos trazer informações sobre como se protege um tipo específico de direito, um tipo próprio de direito. Aqui devemos inicialmente nos lembrar de alguns aspectos mais amplos, aspectos mais genéricos, que se referem a compreender então esses direitos que queremos chamar ou são chamados de transindividuais. É importante compreender que toda a ordem social, política e econômica que todo o país apresenta, toda a organização humana apresenta, demanda a construção de um sistema regulador, um sistema que diga como funciona essa ordem social, política e econômica. Essa construção ela se dá por meio de um sistema de direito, um sistema, portanto, que vai dizer o que pode e o que não pode, o que é certo e o que é errado, o que é permitido e o que é proibido. Então, o que temos aqui são os chamados direitos materiais, é um tipo de direito, portanto, que é visualizado como aquele que se assegura à pessoa um determinado conteúdo normativo para ela se comportar. Então, o direito material é previsto nesta ordem legal, mas não é suficiente esta previsão. Ela não é suficiente por quê? Porque é necessário criar uma estrutura real do Estado que vai então permitir que as pessoas, se não tiverem o seu direito respeitado, terão aonde buscar esta proteção, esta garantia. E aqui temos então o direito processual. Quando olhamos a evolução dessa organização social, política e econômica, nós vamos ver que os direitos materiais, eles vão evoluindo, vão sendo visualizados, construídos, atendendo necessidades e demandas dessa organização. E aqui nós temos então várias classificações que são apresentadas pela doutrina e são incorporadas nos textos legais pela via então do conteúdo normativo. Nós temos aqui classificações que nos trazem então direitos da personalidade, direitos reais, direitos obrigacionais, uma classificação no campo do direito político, os direitos individuais, direitos políticos, direitos sociais, no âmbito internacional, direitos humanos, direitos fundamentais, no campo da disponibilidade, direitos disponíveis ou indisponíveis. Vejam que essas classificações sempre respondem a uma necessidade de orientação sobre o que é mais importante, o que é mais relevante, aquilo que deve ser o núcleo, o centro normativo dos direitos, representando sempre aquela evolução social. O direito será mais ou menos complexo, terá mais ou menos institutos, quanto mais evoluída for a sociedade. Uma sociedade primitiva, com poucas demandas, uma vida muitas vezes até mesmo nômade, por vezes não atrai a necessidade de construir sistemas normativos complexos. Mas as sociedades modernas, elas têm, não há como fugir, é da essência do sistema, termos então essas estruturas normativas complexas que exigem uma divisão, uma individualização daquelas temáticas que são tratadas. Então essas classificações são importantes. E aqui temos também, naquela última linha ali,
os direitos individuais puros, individuais homogêneos, difusos e coletivos stricto sensu. Aqui então aparece os tipos de direitos que nós estamos aqui a buscar saber como serão protegidos, como serão assegurados, como serão garantidos. Então a questão principal aqui é justamente esta: como proteger eficazmente esses direitos? Esse é o nosso ponto central. Vamos então iniciar aqui os textos legais básicos referentes a essas garantias dos direitos transindividuais. O próprio texto da Constituição Federal, na sua totalidade, até podemos dizer, vamos encontrar de forma esparsa nos vários títulos da Constituição uma preocupação com a proteção de direitos transindividuais. O Código Civil Brasileiro, que institui um sistema individualista, a base dele é essa, pelo seu momento histórico, mas também já tem incorporado proteções que vêm para essa coletivização do direito. E também a legislação extravagante, aquela legislação que complementa o Código Civil, também ela deve ser lida na medida que nós fomos apontando aqui. E o Código de Processo Civil Brasileiro, que é então o código que estabelece como é que a pessoa busca, junto à estrutura estatal, a proteção do seu direito. Então veja que aqui está a lógica. Temos aqui uma Constituição então que estabelece aqueles fundamentos primeiros, os direitos fundamentais. Depois vem o Código Civil, que vai estabelecer então o direito material, privado, e o CPC, que tem as regras de proteção processual. A teoria fundante, vamos começar com a chamada tutela geral dos direitos. O que é tutelar? Tutelar significa proteger, assegurar, cuidar, amparar. Portanto, quando falamos em tutelar direitos, estamos dizendo que queremos aqui saber da garantia dos direitos previstos no texto legal. Garantia que o titular vai poder gozar esses direitos, vai ter acesso a esses bens da vida. E se lhe for negado, ele terá como forçar ao devedor a lhe alcançar o bem da vida, a lhe reconhecer o seu direito. Então, a tutela geral dos direitos implica em, uma vez o direito previsto no texto legal, ele deve ser materializado. A pessoa, mesmo que seja um direito subjetivo, um direito individual, o sujeito querendo o bem da vida tem que ser protegido, deve-se dar a ele meios de proteção do seu direito. Então, é isso que nós queremos ver aqui de forma geral, como é que se dá essa tutela. Temos aqui então formas de tutela. Temos então aqui no 2121, pode ser administrativa ou jurisdicional. A proteção pode ser então feita por um sistema administrativo, por uma estrutura, portanto, que não envolve uma prestação de jurisdição. Simplesmente se assegura o direito atendendo a um pedido, atendendo a uma demanda ou prestando um serviço. Vejam que no Brasil não existe jurisdição administrativa, nós não temos uma estrutura no judiciário que se preste a atender essas demandas específicas. Não quer dizer que a administração ou o poder executivo das três esferas da federação estejam fora de controle, estejam por conta. Não, o poder judiciário também pode intervir, e intervém muito, como nós percebemos, nas ações do executivo e mesmo do legislativo no que diz respeito ao processo legislativo. Agora, existem muitos órgãos que tutelam direitos. Aqui nós vamos observar, por exemplo, as agências reguladoras da Lei 13.848. Vejam, esta lei estabelece aqui as agências reguladoras, são várias. Consideram-se agências reguladoras para os fins desta lei da 9.986. Várias agências que têm a finalidade, a função de atuar garantindo os direitos
referentes aos serviços públicos, aqueles serviços que são delegados para terceiros. Então, uma série de agências que são estruturadas e que funcionam como autarquias. Então, é importante observar que essa proteção dos direitos pode se dar por esta via, pela via do PROCON, pela via do Ministério Público, como temos aqui, revelando então que não há uma jurisdição administrativa no Brasil, mas há uma atuação administrativa muito forte do Estado, inclusive com outras estruturas, como o próprio Tribunal de Contas. Se nós formos fazer uma análise macro, vamos perceber que essa tutela administrativa dos direitos, ela se dá então por uma via em que não será prestada por juízes, por uma estrutura que vai então prestar jurisdição. Uma outra classificação importante é esta aqui, consensual ou litigiosa. A tutela consensual, ela implica em situações em que as pessoas, tendo um litígio, tendo um conflito, elas vão dialogar e vão chegar a um acordo, a um consenso. Então, o CPC tem prestigiado, o CPC de 2015, a solução consensual. Vejam que o artigo 3º diz assim: não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito, mas diz o parágrafo 1º, é permitida a arbitragem, que é, portanto, uma forma das pessoas escolherem árbitros para solucionar os conflitos que surgirem, e também diz o parágrafo 2º, o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. E ainda avança no parágrafo 3º, a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados pelos agentes jurídicos, por juízes, advogados, defensores públicos, promotores de justiça, inclusive no curso do processo. Então, notem que o CPC, já no início, no artigo 3º, vem revelando que há também uma tentativa de evitar que se tenha que dar uma sentença e depois cumprir essa sentença, impondo então uma solução por esse que julgou, pelo Estado juiz. Inclusive o CPC, nos artigos 165 a 175, institui aqui conciliadores e mediadores. Vejam aqui a partir do artigo 165 do Código de Processo Civil, há então essa previsão: os tribunais criarão centros judiciários de solução consensual de conflitos, responsáveis pela realização de sessões e audiências de conciliação e mediação e pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição. Então, se percebe aqui toda esta construção aqui do artigo 165 até o artigo 175, toda uma seção, portanto, aqui, articulando, regulando esse grupo de pessoas, conciliadores e mediadores, que se voltam, então, para auxiliar os litigantes, os que estão em conflito, a acharem uma saída por via da conciliação, por via da mediação. Então, a questão importante aqui nessa classificação é entender que essa tutela geral dos direitos, primeiro, implica nessa situação macro de proteção, de garantia, e depois, então, temos essas formas aqui que eu destaco: administrativa ou jurisdicional. Administrativa não há atuação de juízes, jurisdicional haverá uma decisão por parte de juízes, o Estado juiz é chamado a atuar. E, além disso, também esta ideia de estimular as próprias partes a encontrarem uma saída, uma resposta para o seu problema. Vamos aqui avançar: a tutela jurisdicional dos direitos. Vejam que então nós vamos nos aproximando aqui de uma forma mais intensa daquilo que queremos destacar, que é os meios
que nós temos para tutelar os direitos transindividuais. E nós vimos na aula passada quais são a estrutura desses direitos transindividuais. Então, a tutela jurisdicional é preciso compreender primeiro a sua definição. É a proteção do direito material assegurada pelo Estado quando provocada pelo titular ou pelo legitimado e realizada por meio do devido processo legal. Então, aqui o que nós temos é esta garantia, esta proteção de que a pessoa, tendo um direito violado, ela vai achar um órgão que vai prestigiar, proteger o seu direito. Mas ela deve, então, utilizar o devido processo legal. É necessário que se tenha um órgão com competência para apreciar aquela demanda, é preciso que se tenha um procedimento. Então, aquele que tem interesse, que tem o direito violado, que se julga prejudicado, não respeitado no seu direito, não atendido no seu direito, vai então, valendo-se do procedimento adequado, encaminhar a sua demanda àquele órgão legitimado para apreciar, decidir e fazer cumprir a decisão. Aqui é importante ver a classificação dessa tutela. Vários critérios orientam. Podemos aqui, inicialmente, considerar 2 critérios. Primeiro, quanto ao ramo jurídico. A tutela jurisdicional implica, então, no préstimo da jurisdição. A jurisdição como uma atividade. Jurisdição, portanto, como um fazer. Essa jurisdição moderna vem sendo classificada, vem sendo estruturada para prestar um serviço otimizadamente, quer dizer, de forma rápida e eficiente, organizando ou estruturando formas das pessoas chegarem aos órgãos legitimados para decidir, portanto com competência para apreciarem as demandas, de tal sorte que, quanto ao ramo jurídico, nós vamos observar que há uma jurisdição constitucional voltada exatamente para prestigiar a Constituição Federal, para assegurar que a Constituição seja cumprida, seja implementada, seja garantida. Então, essa jurisdição constitucional ganha relevo no Estado contemporâneo. Inclusive, o Brasil revela claramente a força da jurisdição constitucional, e nós vamos depois falar um pouco mais detalhadamente sobre isto. Também temos a jurisdição eleitoral. No caso brasileiro, temos uma estrutura que é montada para a questão dos direitos políticos, então que se realiza por via dessa jurisdição, que inclusive faz um trabalho, de uma certa forma, também administrativo, porque organiza as eleições nos variados níveis da federação. Temos uma jurisdição penal, que, portanto, vai aplicar o direito penal, vai decidir sobre condutas, se são criminosas ou não, e qual a pena que cabe. A jurisdição trabalhista, que no caso brasileiro também tem uma autonomia, tem uma estrutura própria, aprecia litígios específicos referentes aos contratos de trabalho, às relações de emprego. Temos a jurisdição civil, que é aquela jurisdição então mais ampla, que atende às demandas comuns, as demandas mais variadas. E temos a jurisdição administrativa, já falei antes que no Brasil não se implementou, mas que de uma certa forma podemos visualizar naquelas estruturas dos tribunais militares, por exemplo, voltadas para essas questões mais específicas da atuação dessas forças que detêm esse poder de coação, de uso da força física mesmo. Então, é uma classificação quanto ao ramo jurídico que deve ser visualizada e compreendida porque, inclusive, no exame de ordem, vocês vão observar, há na parte prática uma cobrança de institutos específicos por ramo jurídico. Vocês veem que lá tem o direito processual civil, o direito processual constitucional no exame de ordem, né? Direito processual constitucional, o direito processual
penal, o direito processual trabalhista, o direito processual empresarial, o direito processual administrativo, o direito processual civil. Então, todos esses grandes ramos do direito vão se estruturando com institutos próprios, procedimentos próprios, com até mesmo órgãos específicos, com carreiras jurídicas próprias para garantirem essa tutela desses tipos de direitos. Depois, uma outra classificação da tutela pode considerar quanto ao tipo de direito protegido. Aqui então nós vamos ter, vão aparecer essas figuras: tutela provisória, tutela definitiva. Provisória significa que ela é prestada ainda num grau de precariedade, mas que é mais rapidamente prestada essa tutela porque os elementos probatórios, a situação posta revela a necessidade da interferência. A tutela definitiva é aquela que então já transitou em julgado, a situação já foi resolvida e já não há mais como discutir aquela decisão. A outra classificação apresenta então a jurisdição contenciosa e a voluntária. Aqui vemos também uma situação curiosa: contenciosa quando há um litígio, há uma lide, portanto o Estado tem que decidir pela ação do Estado juiz por meio da sentença que será exarada pelo julgador. E a voluntária é quando não há então uma lide, mas há uma necessidade de que se aprecie o caso e se fiscalize o que está sendo feito. Essa jurisdição voluntária se aproxima um pouco também da jurisdição administrativa. Muitas vezes, determinadas situações que são levadas ao judiciário pela via dessa jurisdição voluntária, desses procedimentos chamados de jurisdição voluntária, poderiam ser encaminhados para outros órgãos, mas por uma questão de política legislativa ficaram então atribuídas ao judiciário. Temos também a comum e a específica, que então quando há uma especialidade, quanto ao tipo de direito pode se especializar a jurisdição, como vimos antes lá em cima. A comum é aquela então que abarca o todo, mas na medida que há uma especialidade, como tivemos ali a eleitoral, tivemos a questão da militar, da trabalhista, vão surgindo então até mesmo legislações específicas, procedimentos com prazos, com possibilidades de recursos próprios. Também a preventiva e a ressarcitória. O que temos aqui? Preventiva é quando há uma atuação antes que se tenha um ferimento ao direito. Se atua de uma maneira, portanto, a tomar uma decisão esclarecendo que há um direito e que deve ser cumprido de uma certa forma. E a ressarcitória é aquela quando já houve o ferimento ao direito e agora é preciso recompor, é preciso indenizar, é preciso devolver o objeto, se for possível. Então, essa tutela pode ser, então, também realizada desta maneira, preventiva ou ressarcitória. E temos também aquela clássica do Código Civil, que é a forma de proteger, então, por via de conhecimento e depois execução. Então, a fase de conhecimento significa que a pessoa vai levar ao Estado juiz a sua demanda, a sua lide, vai contar por meio de uma petição, e haverá depois uma decisão, e essa decisão terá que ser cumprida. Então, teremos o cumprimento de sentença, podendo também haver situações em que pode-se ir diretamente a uma fase de execução, se já existir um documento chamado título, que assegura então aquele direito que a pessoa busca. Então aqui é outra classificação também importante. Vamos ver aqui então a tutela individual de direitos individuais. A tutela de direitos individuais é essa clássica, que é orientada pelo nosso CPC. O Código de Processo Civil, lá no artigo 1º e no artigo 2º, diz que a jurisdição ela vai ser prestada de acordo com os valores e as normas fundamentais previstas na Constituição, como está dito ali no artigo 1º,
E também diz o artigo 2º, o processo começa por iniciativa da parte. Então, cabe à pessoa, seja ela natural ou jurídica, se qualificando, demonstrando legitimidade, ir ao Estado juiz pedir aquilo que deseja, aquilo que julga que é de seu direito e buscando afastar então aquele ferimento ao seu direito. Então a tutela individual de direitos individuais, ela tem esse formato. É a clássica, é essa que no nosso Código Civil se destaca, se apresenta de uma forma bastante profunda. Os institutos estão voltados então de uma forma bastante densa para assegurar essa defesa individual. O próprio titular vai reclamar, vai procurar a proteção do seu direito. Há também uma tutela coletiva de direitos individuais. Vejam que essa tutela coletiva de direitos individuais é uma ampliação da proteção. As demandas contemporâneas, aquelas necessidades, portanto, contemporâneas da vida moderna, induziram a criação de novas ferramentas e novos modelos para que essa proteção jurisdicional seja eficiente. Então, o que nós observamos é uma coletivização aqui da tutela. A tutela passa a ter um viés coletivo. Há uma molecularização. O que significa isso? De uma situação de atomização, quando então cada um atua da maneira que julga adequada e toma as providências de acordo com a sua possibilidade, a sua fortaleza, se percebe que é preciso aqui agrupar, é preciso reunir, não é possível esta individualização intensa, ampla e restrita, porque isso leva até uma certa anarquia e mesmo também um enfraquecimento do direito, já que alguns indivíduos vão proteger bem o seu direito, outros não terão como fazer isso, pelas deficiências econômicas, pela falta de informação, muitas vezes também pela própria situação em que não conhecem o seu direito de forma suficiente e com isso a sociedade pode até mesmo regredir. Uma sociedade evoluiu no campo do direito, estabeleceu direitos, as pessoas não defendem aqueles direitos e pode haver então um retrocesso para um sistema de exclusão e de não proteção dos direitos individuais. Então essa tutela coletiva, ela vai ganhando corpo, ela vai sendo ampliada, essa coletivização, essa molecularização vai trazendo então novas figuras, novos procedimentos, novas interferências. E aí vem então essas construções, direitos individuais homogêneos. O que é isso? Aqui é uma tutela coletiva de direitos que será feita. Eu tenho direitos que interessam aos indivíduos em geral, que são feridos de uma forma, portanto, ampla, todos eles têm interesse em proteger, mas se cada um tiver que movimentar a sua própria ação, tiver que fazer o seu gasto, vai então levar ao judiciário, teremos muitas demandas, muitos procedimentos repetitivos, às vezes produção de prova também repetitiva, ouvindo as mesmas testemunhas, fazendo as mesmas perícias. Então, esses direitos individuais homogêneos, eles vão se revelar nessa situação em que há uma massificação da sociedade. Produtos são fabricados e vendidos em larga escala, as pessoas passam a ter uma vida num ambiente, portanto, com maior potencialidade de ferimento a direitos individuais massivamente. Então, os direitos individuais homogêneos, eles vão ser vistos para que se assegure uma forma de se ir ao judiciário buscar uma resposta para esses direitos, para a proteção desses direitos individuais homogêneos feridos, e depois então cada um vai fazer a execução ou cumprimento da sentença dessa decisão. Já os direitos individuais indisponíveis é uma outra construção importante,
porque implica em reconhecer que os direitos individuais, mesmo sendo assegurados ao indivíduo, alguns não estão na esfera de disposição desse titular, que ele possa abrir mão desses direitos. Então, os direitos individuais indisponíveis, eles asseguram esse núcleo central da evolução social, do aperfeiçoamento social. E os indivíduos não podem negociar, transacionar e não terem atendido essas demandas. Então, direitos individuais indisponíveis são aqueles direitos que devem ser assegurados obrigatoriamente ao indivíduo. O reconhecimento da sua personalidade, a proteção da sua integridade física, o fornecimento de alimentos, a inserção num grupo familiar, todos esses direitos individuais indisponíveis poderão ser então protegidos também de uma maneira mais fortalecida, que não simplesmente por busca individual de proteção. Aqui também surge, dentro do processo individual, alguns mecanismos que estão no Código de Processo Civil. Por exemplo, o incidente e resolução de demandas repetitivas, IRDR, no artigo 976 a 987 do Código Civil. Vejam que o artigo 976 diz: é cabível a instauração do incidente e resolução de demandas repetitivas quando houver simultaneamente efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão, unicamente de direito, e risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. Então, esse incidente lá do CPC, artigo 976, que deve ser examinado com mais vagar, vejam que o CPC, então, vamos buscar aqui, buscar artigo, vejam o artigo 976 e seguintes. Vejam que há então aqui esta resolução. É cabível a instauração, como nós já vimos ali, desse incidente, e aqui então vejam que há toda uma preocupação nesses artigos todos, que vocês deverão fazer a leitura com calma. Há inclusive uma previsão de como é que se faz a instauração. Artigo 977. O pedido de instauração do incidente será dirigido ao presidente do tribunal, pelo juiz ou pelo relator, no caso de ser via de um recurso, ou pelas partes, ou pelo MP, ou pela Defensoria Pública. E aqui vai se demonstrar o quê? Que há uma situação de demandas repetitivas, que precisam de uma solução uniforme. E, portanto, então, ao se aceitar esse incidente, haverá uma retenção desses procedimentos que são repetitivos, desses processos repetitivos, para que se tome uma decisão uniforme e depois se aplique essa decisão a todas aquelas demandas. Então, aqui também observamos esta questão de coletivização da tutela dos direitos. Há um reconhecimento de que, para ser efetivo, para ser otimizado essa prestação jurisdicional, é necessário buscar então soluções iguais para aquelas demandas que são também semelhantes, e com isso se ganha tempo, se tem a economia, se consegue então de forma mais eficiente resolver pela via do direito esses litígios. Da mesma forma, os recursos repetitivos do artigo 1036, vem na mesma linha, diz o artigo 1036, sempre que houver multiplicidade de recurso extraordinário ou especial, extraordinários para o STF, especiais para o STJ, com fundamento idêntico à questão de direito, haverá afetação para julgamento de acordo com as disposições dessa subseção. Então vejam que aqui há uma previsão de que se deve selecionar os recursos que representam controvérsias e que são repetitivas, e com isso, ao se julgar esses recursos repetitivos, também teremos uma decisão uniforme para todos aqueles processos que ficam retidos, que não tramitam enquanto não se decide.
Também a figura do habeas corpus coletivo tem aparecido nos tribunais e tem sido usado para a defesa de direitos individuais por via de uma ação coletiva, ampliando, portanto, esta decisão. Então, o que nós observamos aí é que essa tutela individual, ela vai se coletivizando, vai havendo então esta ampliação, ao invés de proteção de um sujeito só, protege grupos. E aí chegamos então na tutela jurisdicional civil coletiva. Vamos conceituar. O que é isso? É a proteção que se confere a uma situação jurídica coletiva ativa, ou a efetivação de situações jurídicas em face de uma coletividade, que seja titular de uma situação jurídica coletiva passiva. Então, o que nós temos é uma situação que revela que esta proteção que se dará por essa tutela jurisdicional civil coletiva, haverá aqui interesses de grupos. Ou você tem um grupo no lado ativo, que portanto é titular de direitos coletivos lato sensu, quer dizer, direito difuso, direito coletivo estrito sensu, que portanto defende esses direitos de grupos. Ou então situações jurídicas também frente a uma coletividade, pessoas portanto que sejam devedoras, que devam prestar determinadas obrigações. Esse conceito está lá na obra do Didier Júnior. Também podemos dizer que se trata de uma espécie de tutela jurisdicional específica, voltada à proteção de determinados específicos e sensíveis tipos de direitos substantivos ou materiais, segundo critérios do legislador e por meio de normas processuais próprias e diferenciadas, em comparação à jurisdição comum. Aqui um conceito mais lato, centrado, portanto, nesta tutela diferenciada, que se volta para a proteção de direitos que são tidos como sensíveis, que, portanto, saem da esfera do individual e por isso são chamados de transindividuais. Nesse caso, esta proteção fortalecida ela vai se dar por meio dos procedimentos que vamos estudar na sequência. Então, eis aí o conceito de jurisdição coletiva. Características que devemos destacar. Primeiro, aprecia a controvérsia sobre direitos de grupos específicos ou da coletividade. Vejam, então, aqui a visão de que se trata de direitos de grupos. A defesa dos direitos violados é promovida por meio de legitimação extraordinária, quer dizer, não apenas o titular do direito, mas outros sujeitos também são legitimados para proporem as ações próprias de defesa desses direitos. O destino de valores indenizatórios é para fundos específicos, então, eventualmente, havendo alguma indenização, o valor pago não vai para a conta das partes que propuseram a ação, vai para fundos específicos previstos nas leis próprias, que serão usados depois também por meios controlados. O que prepondera aqui nessa tutela jurisdicional coletiva? O devido processo coletivo, a publicidade da demanda, competência adequada, primazia de conhecimento do mérito, indisponibilidade da demanda. Então, notem que aqui o que nós temos são também restrições com relação à própria demanda. Há aqui um prestígio de que deve-se ir ao mérito, que não deve se prestigiar muito as preliminares, se deve inclusive superar determinadas deficiências para que se possa chegar ao mérito da causa. E a indisponibilidade significa dizer que a parte não pode simplesmente fazer negociações à luz apenas do seu interesse. Há aqui um interesse maior que deve ser preservado. São demandas que protegem minorias hipossuficientes, asseguram a qualidade de vida, protegem o meio ambiente, politizam o processo, provocam ativismo judicial. Então notem que o que vemos aqui neste caso é uma participação do judiciário na implementação de políticas públicas.
E por isso haverá naturalmente um viés aí de politização e vão exigir do judiciário uma tomada de posição, claro que dentro de certos limites. Elementos destacados: a questão da legitimidade, a questão da competência, a existência do inquérito civil, o termo de ajustamento de conduta, a questão do recurso, se o voluntário, ex officio, também a coisa julgada, a sua extensão, forma de execução ou cumprimento de sentença, a questão do ônus da prova, as despesas judiciárias. Esses aspectos todos, eles ganham conteúdo específico próprio que nós vamos examinar dentro de cada procedimento depois com mais vagar. E aí então vem os procedimentos em espécies para a proteção desses direitos. Esses que nós vamos depois examinar nas próximas aulas. Ação popular, ação civil pública, ação de improbidade administrativa, ação civil coletiva, mandado de segurança coletiva, mandado de injunção coletiva. Nós vamos então examinar esses procedimentos próprios específicos que são classificados como aqueles que vão densificar essa tutela coletiva dos direitos transindividuais. Vejam, a proteção de direitos transindividuais de uma forma mais assentada, mais acentuada, mais fortalecida por via dos procedimentos que vamos tratar de compreendê-los a partir da aula que vem, tipo a tipo. E com isso, então, encerramos aqui a temática de hoje, que era fazer essa análise sobre os meios de proteção dos direitos transindividuais. Observamos, então, que essa proteção pode se dar tanto por via de procedimentos de condutas administrativas, quanto jurisdicional. E na jurisdicional, temos, então, esses procedimentos próprios, além daqueles mecanismos que falei antes, lá dentro do processo, do Código de Processo Civil, referentes, então, às questões recursais. Com isso, terminamos essa exposição. Vocês devem fazer as leituras dos textos indicados nas referências. Vamos, então, agora para a síntese da exposição, que deve ser elaborada e postada lá no nosso fórum de síntese. Depois vamos ao questionário e, em seguida, retornaremos à sala virtual para fazermos, então, a análise final dessa temática. Bons estudos a todos!